lugar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por operar uma obra extraordinária de redenção em mim. Obrigado por manifestar o Teu poder neste lugar. Obrigado, Senhor, por fazer parte, Deus amado, na minha história, por mudar a minha história, por se importar comigo, por mudar o rumo da minha vida, por transformar a minha vida. Muito obrigado, Senhor. Exaltado é o Teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode glorificar o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Você pode tomar o seu assento. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos que nos visitam, a todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Que sejam todos bem-vindos neste momento. Hoje é um dia para nós, foi um dia um pouco triste também. Perdemos uma das nossas intercessoras da igreja, a irmã Nesita, uma pessoa que construiu uma história de oração e de fé neste lugar, um exemplo para todos nós, sustentou muitos ministérios, muitas famílias, muitos pastores aqui em oração. Deixou uma história marcante nesta igreja. E hoje nós estivemos ali e muitos dos irmãos passaram por ali também, no velório da irmã Nesita. Foi sepultada hoje às 6 horas da tarde, no cemitério Vaticano, em Almirante Tamandaré. E agora cabe a nós orarmos pela família e termos o exemplo da nossa amada irmã Nesita também, que nós podemos ser pessoas de oração, pessoas de fé como ela foi. E o que nos conforta é saber que aqui nessa igreja tem pessoas também de oração que Deus tem levantado, homens e mulheres de oração, intercessores. É certo que ninguém vai ocupar o lugar da irmã Nesita, da irmã Helena, que também foi uma intercessora neste lugar, mas Deus tem levantado pessoas aqui, mas fica um vazio no nosso coração pela perda da nossa amada irmã Nesita, que há praticamente 2 anos vinha sofrendo com problemas cardíacos, passou por muitos infartos, cateterismos, paradas cardíacas, infecções hospitalares, infecções agora, por último, generalizada, colocou marca-passo, teve perfuração dos pulmões, mas ela ainda, Deus foi fazendo milagres. Uma hora eu orava por ela estava nas últimas, aos nossos olhos. No outro dia ela estava sentada chupando picolé. Outro dia a gente orava e achava que não ia mais ver a irmã Nesita viva. No outro dia ela estava sentada à mesa fazendo uma refeição. Foi uma história de milagres na vida da nossa irmã Nesita. Nós podemos provar isso. Hoje ali no velório lembrei de uma situação, dentre tantas situações. Um dia eu fui visitar ela no Santa Casa. Ela tinha acabado de fazer um cateterismo e a mão dela estava cheia de hematomas porque estourou muitas veias no cateterismo. E eu falei, irmã Nesita, fique sentadinha, ela estava muito fraca. Enquanto eu fui orar por outras pessoas que estavam ali naquele quarto, de repente eu escutei algumas vozes atrás de mim, quando ali a irmã Nesita estava em pé, atrás de mim com as mãos estendidas, intercedendo enquanto eu orava por aqueles enfermos. E ela era hospitalizada por diversas vezes, ela foi hospitalizada no ano passado, esse ano nós perdemos as contas. E todas as vezes que ela ia para o hospital, ela levava dentro da bolsa dela muitos folhetos da igreja. Folhetos evangelísticos. E quando ela estava um pouquinho melhor, ela ia de quarto em quarto entregando folhetos e falando de Jesus. Outro dia ela estava internada também no Santa Casa, entrou uma mulher de aproximadamente 40 anos, enferma. A irmã Nesita orou por aquela mulher, a mulher foi curada, não precisou passar por cirurgia e foi despedida. A irmã Nesita dizendo, estou indo embora porque eu fui curada, Deus fez um milagre na minha vida. E a irmã Nesita ainda permaneceu ali internada e ela entendeu que cada momento que ela estava hospitalizada era uma oportunidade para falar do amor de Jesus. Então resta a nós agradecer a Deus pelo tempo que Ele permitiu ela viver nessa terra e nós experimentarmos um pouquinho de fé e da coragem, do exemplo da irmã Nesita. Ela faleceu com 86 anos, deixou 5 filhos e netos e deixou uma história linda para todos nós. Que Deus conforte os familiares, nós também, como pastor, é um dos momentos mais difíceis da nossa vida, é quando nós perdemos uma ovelhinha, quando perdemos uma pessoa também de oração. E esse ano nós já perdemos outras pessoas também. Ano passado também foi um ano de muitas perdas. E é só Deus para sustentar o nosso coração nesses momentos. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém?
E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra sobre história, sobre mudança, sobre Deus transformar vidas, transformar histórias. E é isso que nós cremos. Nós confiamos no nosso Deus e sabemos que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Os nossos dias estão nas palmas das mãos de Deus. A nossa história está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Tenha certeza que Deus conhece cada um que está aqui pelo próprio nome. Você não é um Zé Ninguém. Você não é uma pessoa qualquer, mas você é uma pessoa que Deus te conhece pelo nome. A palavra do Senhor nos diz que Ele conhece todas as estrelas e uma a uma Ele chama pelo nome. Sabe o que isso significa? Que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, Deus tem um controle de todas as coisas e Deus tem um carinho especial porque chama cada estrela pelo próprio nome, quanto mais a nós. Ele conhece cada um de nós pelo nosso próprio nome. E, portanto, Ele conhece a nossa história. Portanto, Ele se importa com a nossa história. Portanto, Ele intervém na nossa história. Portanto, Ele transforma a nossa história. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Deus se importa com a sua história. Amém? E o texto que eu quero ler está em Gênesis capítulo 28, do 10 ao 22. Espero que você tenha paciência. Vou ler esses 11 versículos, ou aliás 13 versículos, então acompanhe comigo esse texto, essa história conhecida de Jacó, um homem que teve a sua história transformada pela intervenção do nosso Deus. Amém? Diz assim o texto bíblico: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu tenho convicção de que a tua palavra ela é transformadora. A tua palavra nos impacta, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos leva a um nível de maturidade, a tua palavra nos leva, Pai amado, a ter pureza no nosso coração, a nos purificar de toda impureza, de todo pecado. Portanto, ó Deus, eu peço que também a tua palavra, que tem um propósito a cumprir em cada coração, venha, Deus amado, ser eficaz nessa noite em cada vida, Senhor. Ministra conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e resplandeça a tua luz no meio de nós, e que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Senhor. Fica conosco em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus se importa com a nossa história.
Todos nós, irmãos, temos necessidade de uma intervenção de Deus na nossa história. Sabe por quê? Porque nós tentamos, com todas as demandas que nós temos na nossa vida, nós tentamos resolvê-las de uma maneira que nós conhecemos. Com os nossos artifícios, com as nossas estratégias, com os nossos recursos. Porém, todas as estratégias, recursos que nós utilizamos são insuficientes para resolver e dar conta de todas as demandas que nós enfrentamos no dia a dia. Sabe o que é interessante de tudo isso? E que o que nos conforta é saber que Deus intervém na nossa história. Deus, Ele manifesta-se em nossa história, no decorrer da nossa trajetória. Deus, Ele intervém porque Ele se importa com a nossa história. A história de Jacó é conhecida eu acredito, da maioria de nós, da maioria das pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo, com certeza conhecem pelo menos um pouquinho da história deste homem chamado Jacó. Jacó é filho de Rebeca, Rebeca casada com Isaac. Rebeca era estéril, Deus abre a sua madre e faz com que Rebeca engravida. E Rebeca vai engravidar de 2 crianças, ela vai ter gêmeos. E quando Rebeca está grávida dos gêmeos, ela percebe que dentro do ventre dela, dentro do útero, existia uma guerra, uma luta. Parece que os dois estavam se pegando dentro do ventre. Quem tem irmão aqui que já não se pegou com o outro irmão? Por questões, né? Vem aqui, puxa ali, briga aqui. E às vezes questões pequenas, né, discordâncias, a gente ama o irmão, mas às vezes a gente discute, principalmente quando era criança. E Jacó com Esaú, esses 2 homens estavam no ventre de Rebeca já ali disputando alguma coisa. E quando chega o dia de nascer as crianças, nasce primeiro Esaú. E naquela época, as pessoas davam um nome para a criança de acordo com algumas características. Então, quando Esaú nasce, eles percebem que Esaú tinha o corpo coberto de pelos. E chama ele de Esaú, que significa peludo. Mas quando Esaú acaba de nascer, na sequência vem quem? O irmão dele, Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú. E quando a parteira vê aquela criança nascendo, diz assim, olha aí, ó, nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Qual o nome vamos dar para esse menino? Jacó. O que significa Jacó? Suplantador, enganador, ou aquele que agarra ao calcanhar. Olha que história. Imagine uma criança crescer e chegar na escola, alguém dizer assim, ô enganador, ô mentiroso, ô suplantador. E assim Jacó cresceu, conhecido por um nome que era uma característica de seu nascimento. Mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó e Deus queria intervir na história de Jacó. Jacó, ele cresce, Jacó, ele era chamado por este nome, mas Jacó era filho de um homem chamado Isaac, que era o filho da promessa, o filho de Abraão. Jacó era neto de Abraão, o homem em que Deus disse para ele que da descendência dele iria multiplicar sobre a terra. Que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Que iria vir uma multidão que seria uma grande nação. Que Abraão seria pai de multidões. Jacó era neto deste homem, Jacó era neto de Abraão. Esse homem que tinha uma promessa de Deus. Jacó conhecia a história do seu pai Isaac, conhecia a história de Abraão, o seu avô, conhecia de ouvir falar do Deus de seu pai Isaac e do Deus do seu pai Abraão. Porém, Jacó não conhecia o verdadeiro Deus, porque Deus ainda não era o Senhor da sua vida. Não era. Jacó ouvia falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. No entanto, quando ele tem essa visão, Deus se apresenta dizendo que é o Deus de seu pai Abraão e seu pai Isaac. Jacó, o que ele não sabia, ele não conhecia, e ele não entendia de que Deus não tem netos.
mas Deus tem filhos. Você concorda com isso? Deus não tem netos, Deus tem filhos. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E Jacó não sabia disso. Jacó conhecia de ouvir falar do Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas não era o seu Deus ainda, porque Jacó não tinha tido uma experiência marcante com o Deus verdadeiro. Jacó ele não sabia que Deus estava olhando para a sua história. Mas espere, Jacó, que Deus já vai entrar na sua história, Deus vai intervir na sua história. Assim somos nós. Quem sabe tem algumas pessoas aqui que têm orado incessantemente por alguém da sua casa. Eu imagino que Abraão tinha uma promessa, e ele falou assim, a promessa vai se cumprir através de Isaque. Isaque tem os 2 filhos, e Abraão, quando vê os filhos ali crescerem, os seus netos, ele fala assim, meu Deus, Esaú não queria nada com Deus. Esaú, quando tinha 40 anos, se casou com uma mulher que foi amargura para o seu pai e para a sua mãe. Sobrava só sobrava só Jacó, mas Jacó era enganador. E eu fico pensando que Abraão, olhando para os seus netos, fala assim, Deus, e a promessa? E o cumprimento da promessa? Não é assim que acontece com alguns de nós, quando olhamos para alguns da nossa casa, da nossa família, e falamos, Deus, e a promessa? Ainda não teve um encontro com o Senhor, ainda não foi salvo, ainda não teve uma experiência com o Senhor. Mas espere e continue buscando a Deus, que uma hora Deus vai intervir na história dessa pessoa. Você pode dizer amém? Jacó, ele tinha se acostumado na sua vida cotidiana a resolver as situações pelos seus próprios meios. Jacó era um enganador, então ele achava que era muito fácil trapacear. Ele usou uma estratégia com o seu irmão Esaú e trapaceou por 2 vezes. Até que depois Esaú chega e fala isso, olha, bem diz o teu nome, meu irmão, você é um enganador. Por 2 vezes você me enganou. Uma vez, Esaú chega do campo cansado, porque Esaú era do campo. E Jacó era de tendas, era mais calmo, mais tranquilo. E Esaú chega correndo do campo, com muita fome, e Jacó tinha acabado de preparar um prato de lentilha. E Esaú fala assim, estou com muita fome, prestes a morrer. Aí Jacó fala assim para ele, me dá o teu direito de primogenitura que eu te dou esse prato de lentilha. Esaú não estava nem aí com o seu direito de primogenitura, e ele foi e comeu aquela lentilha e abriu mão de um direito. Irmãos, não abra mão do seu direito de filho. Não abra mão do seu direito, porque Deus, através de Jesus Cristo, nos fez herdeiros, nos fez primogênitos. Nós somos da Assembleia, diz a Bíblia, dos primogênitos, da reunião daqueles que são salvos por Cristo, tornado como criatura de Deus, a obra excelente de Deus. Então fique tranquilo, não abra mão da sua primogenitura, mesmo que a tentação seja grande, mesmo que tenha uma necessidade tão grande, calma, espere, não abra mão, Deus vai intervir na sua história. Mas Esaú abriu mão da sua primogenitura. Na segunda vez, quando Isaac já não enxergava mais, estava quase morrendo, Rebeca amava mais Jacó do que Esaú, e Isaac amava mais Esaú do que Jacó. E Jacó, através da sua mãe, fica sabendo da história de que o seu pai estava prestes a morrer. Isaac havia chamado Esaú e dito assim, meu filho, vai até o campo e prepara, e caça, faz uma caça para mim e prepara, bem gostoso, um prato delicioso, daquele que seu pai gosta, para que eu te abençoe, porque eu vou morrer. Quando Rebeca ouve isso, fala para Jacó, Jacó, ó, teu irmão vai ter a bênção da primogenitura. E ela arma tudo ali, Jacó vai, se cobre de pelos, e chega diante do seu pai Isaac, e fala, meu pai, dá-me a bênção. Mas quem está aí? A voz é de Jacó, mas deixa eu tocar em você, mas parece que o braço é de Esaú. E ali, quando Isaac dá a bênção para Jacó, dizendo palavras proféticas como um filho, porque, irmãos, o primogênito tinha um privilégio
maior do que os demais filhos. O primogênito, ele tinha direito dobrado na herança e ainda recebia uma bênção diferente do seu pai. E a bênção, naquele tempo, palavras proféticas tinham um peso muito grande. E quando Jacó recebe a bênção, e daí ele engana o seu irmão, Esaú fica sabendo e começa a perseguir, dizendo que ia matar Jacó. Então, através de Rebeca, Rebeca diz para Jacó: vai para a casa do seu tio, do meu irmão Labão, lá em Harã, Padã-Arã, e você foge para lá, que você vai estar protegido. E assim ele faz. Então Jacó foge da presença do seu irmão Esaú e vai para a casa do seu tio Labão. Mas olha só, ele estava no caminho e dava aproximadamente 96 quilômetros, como daqui no litoral. E ele sai a pé para a casa do seu tio Labão. Quando ele está caminhando, o sol se põe, chega a noite e Jacó sente sono, fala: vou me descansar aqui. Arruma uma pedra do lugar onde ele estava para dormir. Quem já dormiu com a cabeça apoiada em uma pedra? Ninguém, né? Eu lembro quando eu trabalhava em construção civil, algumas vezes eu dormia com a cabeça apoiada no tijolo. Mas era aqueles minutinhos ali do almoço, né? Só um descanso. Ou colocava embaixo de uma tábua para ficar um pouco mais confortável, menos pior, né? Mas ele deita numa pedra e ali ele dorme. E como alguém consegue dormir, né, com a cabeça apoiada em uma pedra, mas ele dorme, cai num sono. E naquele sono profundo Deus fala com ele. Eu acredito que Jacó, quando ele sai para ir para a casa do seu tio, ele fica imaginando que seria uma viagem qualquer e pensando na trajetória, fala: eu vou chegar lá, vou me apresentar para o meu tio e falar assim: eu sou Jacó, eu sou o seu sobrinho, e vou passar a conversa no tio e logo vou estar ali bem visto por todo mundo e pronto, porque esta era a característica de Jacó. Ele era um articulador, um enganador. Mas ele não esperava que Deus ia intervir na história dele. O que Jacó não esperava é que Deus se importa com a sua história. Que Deus intervém na sua história. Que Deus tem interesse em transformar histórias. Então Jacó tem uma visão de que uma escada que estava posta até os céus, naquele sonho, e anjos subiam e desciam, que visão tremenda. Vendo anjos significa adoração, ministração, e de repente quando ele olha um pouco mais naquele sonho, ele vê Deus lá em cima na escada e Deus fala com ele. Ah, irmãos, Deus ele fala de uma maneira que nós não conhecemos, porque Deus não está restrito ao ambiente, mas Deus está restrito a um coração entregue à vontade dele. Deus, quando Ele quer falar conosco, não importa onde nós estamos, sozinho ou no meio da multidão, Deus fala. Deus fala. Se estamos dormindo numa cama com travesseiro com penas do quê? De ganso? Ou estamos dormindo sem travesseiro? Deus fala conosco, seja em sonho, seja em visão, seja em pensamento, seja através de uma pessoa, seja através de um texto bíblico, Deus fala conosco. E naquela visão Deus fala com Jacó e se apresenta como Deus de Abraão e Deus de Isaac, mas não se apresenta como Deus de Jacó. E Deus fala das promessas que ele havia feito a Abraão e que cumpriria através de Jacó. E quando Jacó acorda daquele sono, ele acorda assustado, ele fala: quão terrível é este lugar. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Irmãos, quantas vezes nós estamos num lugar onde Deus está e nós não percebemos a presença de Deus, porque Deus não está restrito ao ambiente, porque nós que carregamos a presença de Deus, porque a casa de Deus não é um lugar, mas somos nós. Somos nós. E ele derrama azeite sobre aquelas pedras e ali ele faz um culto, e ele muda o nome daquela região, daquela cidade, de Luz para Betel, que significa casa de Deus. Bet em hebraico significa casa e El significa Deus. Casa de Deus. Mas sabe quem é Betel, na verdade? Somos nós. A casa de Deus sou eu e é você. Nós somos altar de Deus. O azeite tem que ser derramado em nós e não sobre pedras. Naquele dia era um ritual que ele estava fazendo para marcar um lugar, para marcar uma experiência, anotar que Deus tinha feito algo extraordinário na vida dele naquele dia. Mas na verdade Deus quer que o óleo seja derramado em nós e que nós sejamos a casa do nosso Deus. Irmãos,
Jacó chega na casa do seu tio e a história se estende, uma história muito longa e linda, maravilhosa de Jacó. Ele se casa, ele tenta enganar o tio e ele é enganado. E sabe o que eu acho tremendo? É de que, apesar da história de Jacó, apesar desse histórico, apesar da característica da vida dele, Deus estava observando Jacó. Apesar da história de Jacó, Deus estava olhando as atitudes erradas de Jacó e Deus iria intervir como interviu na história deste homem. Jacó, ele não sabia que Deus iria fazer uma coisa extraordinária na vida dele. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, seu enganador, você pensa que você está indo para a casa do seu tio, vai levar a mesma vida que você levava na casa dos seus pais, no ambiente que você morava. Eu acredito que a Bíblia não fala que Deus tenha dito essas palavras, né? Mas deve ter refletido na vida de Jacó. Deus dizendo assim: enganador, você está muito enganado. Enganador, você está muito enganado. Eu vou mudar a sua história. Eu vou transformar a sua vida. E a partir daquele encontro que Jacó teve com o Senhor, Deus não seria apenas o Deus de Abraão e de Isaac, mas agora passaria a ser o Deus de Jacó também. Amém? Ele não seria mais aquele que vivia de trapaças, baseado a sua vida em trapaças, em engano, porque Deus entrou na história. Deus entrou na história de Jacó e transformou ele em Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa Deus prevalece. Jacó foi o Israel que até hoje é conhecido o nome dele. E através de Jacó nasceram 12 tribos, 12 nações, que até hoje é marcada a história através da vida deste homem, de Jacó, que se transformou em Israel. E sabe o que eu acho fantástico, meus irmãos? Nessa história toda, é de que Deus intervém na nossa história. É de que Deus, ele se importa com a nossa história. Não importa quão mentiroso você foi, quão trapaceiro você foi, quão depravado você foi, Deus se importa com a sua história. Você pode dizer amém. Deus, ele muda a nossa história. E sabe o que é maravilhoso? É que é dessa mesma forma que acontece com todos aqueles que têm um encontro com o Senhor. Você já teve um encontro com o Senhor? Todos aqueles que têm um encontro com o Senhor têm a história da sua vida transformada. Foi assim que aconteceu com Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus. Imediatamente ele já se tratou ali com Jesus e quis ajustar a sua vida. Mesma coisa que aconteceu com Saulo de Tarso, um homem que era zeloso, um religioso, que em nome de uma religião ele matava. Mas quando teve um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada, impactada e passou a sofrer por amor a Jesus. E entregou a sua vida por amor a Jesus, porque ele entendeu que realmente quem muda a história é o Senhor. Deus se importa com a nossa história. Não importa qual é o seu passado, importa o que Deus vai escrever daqui para frente. Não importa o que você viveu até hoje ou alguém da sua família. Ore para que Deus intervenha na história, porque Deus pode transformar sim. E nós confiamos no Deus que transforma histórias. Você acredita sim? Amém? As bênçãos de Deus, essa história nos conta, nos traz essa ideia de que as bênçãos de Deus, elas acompanham as gerações. Porque as bênçãos de Deus acompanhou a vida de Abraão, de Isaac, porém Jacó teve que ter uma experiência com Deus. As bênçãos na vida dos meus avós, dos meus pais, acompanharam e chegaram até a mim, mas eu preciso ter a minha vida marcada pela intervenção de Deus, através de um encontro com Deus. As minhas filhas precisam ter a vida delas marcada pelo um encontro real com Deus, uma intervenção de Deus na história delas, para que elas escrevam uma história também de fé, de milagres, de ousadia, uma história diferente na presença do nosso Deus. Deus, ele precisa intervir na nossa vida, na nossa geração, nas futuras gerações. Deus vai intervir, mas cabe a nós
também proferirmos palavras proféticas como Abraão e Isaque proferiram, como Jacó também proferiu sobre os seus 12 filhos. Nós precisamos proferir palavras sobre a nossa casa e dizer: filho, filha, você será melhor que seus pais. O que Deus não cumpriu na minha vida de promessas, Ele vai cumprir na sua vida. Mas, e orar também: Deus, encontra o meu filho, encontra a minha filha, que tenha um encontro real com o Senhor, que tenha a história transformada, que o Senhor intervenha na história e transforme a vida das futuras gerações, que só assim as promessas do Senhor serão cumpridas. Você acredita assim? Amém? Eu quero trazer rapidamente aqui 3 lições para que nós possamos sintetizar esta mensagem e pensar um pouquinho sobre a intervenção de Deus na nossa história. Primeiro, peça para Deus te encontrar. Peça para Deus te encontrar. Peça para Deus ter um encontro com você. Marque um encontro com Ele. Jacó não esperava que Deus ia encontrar ele. Hoje nós temos a oportunidade de marcar um encontro com Deus. Fala assim: Deus, posteriormente Jacó fez isso. Deus, eu não vou te largar. O anjo apareceu e falou assim: eu não te largo enquanto não me abençoares. Agarre. Fale: Deus, eu vou ficar aqui, Deus, em consagração, em jejum, buscando a Tua presença, porque eu quero um encontro com o Senhor. Deus, me encontre, Deus, mostre onde eu preciso mudar na minha vida, o que eu estou fazendo, qual a característica, o que as pessoas dizem de mim. Talvez alguém olhe para mim e fale assim: lá vai um mentiroso, lá vai um trapaceiro, lá vai alguém que compra e não paga, lá vai um adúltero, lá vai um prostituto. Deus, mas eu quero ter a minha vida transformada através de um encontro com o Senhor. Segundo, faça um culto de gratidão a Deus depois que você tiver um encontro com Deus. Lá no teu lar, fala assim: Deus, eu quero óleo, Deus, fresco sobre a minha vida. Derrama óleo, porque o óleo, o azeite simboliza a unção, simboliza o Espírito Santo em nossa vida. Então fala: Deus, derrama na minha vida do teu óleo, do teu azeite, Deus. E eu quero que a minha vida seja um altar de adoração ao Senhor. Preste um culto a Deus através do altar que é você. Como diz aquele louvor do Trazendo a Arca, do Toque no Altar, né? Que nós somos o altar, o sacrifício sou eu quero me sacrificar, eu quero chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui. Em terceiro lugar, faça um voto de fidelidade com o Senhor. Jacó fez um voto, falou assim: agora estou fazendo um voto, que de tudo que o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. Faça um voto com o Senhor, fale: Deus, eu quero fazer um voto em te servir com fidelidade, e eu não vou abrir mão. Muitas vezes nós ficamos crentes medianos, medíocres, porque nós não fazemos votos para o Senhor, porque se der a gente faz, se não der está tudo bem, não me comprometi. Mas faça um voto com o Senhor, e cumpra. Jacó fez isso, ele fez um voto ao Senhor. Agora imagine, meus irmãos, diante dessa história, o que você pode aprender, o que você pode aplicar na sua vida. Deus intervém na nossa história. Imagine, quando toda a igreja de Cristo, imagine como vai ser, o que vai acontecer no meio do povo de Deus. Quando começar a surgir os resultados desses encontros com Deus no particular. Jacó estava num lugar, aos olhos de muitos, impróprio. Mas imagine o que pode acontecer quando nós começarmos a ter encontros com o Senhor. Quando Deus começar a intervir na nossa história e mudar e falar assim: não quero mais que você viva esta vida desse jeito que você está vivendo. Quero convidar você a colocar-se em pé. Eu tenho certeza que Deus vai começar a manifestar em histórias a partir de hoje. O que eu quero convidar você a falar com o Senhor. Eu quero fazer algo que depois que voltou o culto presencial eu não fiz. Quero convidar você que quer fazer realmente um voto com o Senhor de fidelidade, de servir ao Senhor e de buscar a presença do Senhor, a dar um passo até aqui à frente. Você pode manter o distanciamento. E se você quiser chegar diante do Senhor e falar: Deus, o sacrifício sou eu, o altar sou eu.
Deus, eu quero me chegar diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar. Deus, eu quero que o Senhor intervenha na minha história, Pai. Eu quero que o Senhor intervenha na história de alguém da minha família que ainda não teve encontro com o Senhor. Você que é filho de crente, como eu sou filho de crente, nasci num ambiente cristão. E nem por isso eu me considerei um cristão, porque eu nasci num lar cristão. Eu tive que ter um encontro com o meu Deus. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus dos meus pais, sim. Mas não se restringe somente o Deus do meu pai José, da minha mãe Euzi. Mas o Deus do meu pai e da minha mãe também é o meu Deus. Eu tive um encontro com Deus e fui marcado por este encontro com Deus. E todos os dias eu falo, Deus, ainda eu preciso ter um encontro a mais com o Senhor. Eu preciso buscar mais o Senhor, Deus, porque a minha vida ainda não está de acordo com a Tua vontade. Ainda o Senhor não cumpriu as Tuas promessas na minha vida, porque algo precisa ser mudado. Ah, como eu desejo ouvir histórias aqui. Como eu desejo ouvir testemunhos, alguém chegando e falar assim, pastor, eu preciso dar um testemunho, eu era um mentiroso, eu trapaceava, mas depois que eu tive um encontro com Deus, ninguém mais me chamou de mentiroso, ninguém mais deixou de acreditar em mim, porque eu tive um encontro com Deus. Pastor, eu não tinha esperança na minha vida, mas depois que eu tive um encontro com Deus, eu consigo enxergar a alegria de servir a Deus, a alegria de ter uma família, a alegria do dia a dia. Pastor, eu quero testemunhar que desde que eu tive um encontro com Deus, nunca mais eu pensei em suicídio. Quem sabe você está passando um momento assim. Eu quero convidar você que quer dar um passo de fé, se chegar até aqui, porque Deus pode transformar histórias. Deus pode intervir na sua história hoje, a partir de hoje. Pode intervir na história da sua família. Oh Senhor, eu quero convidar alguns intercessores para estarem aqui à frente, estendendo as mãos para essas pessoas e para os irmãos que também estão clamando. Comece a clamar, comece a falar com o Senhor. Tem alguns irmãos que podem vir aqui, as irmãs intercessoras, fiquem aqui, de frente para a igreja, intercedendo. Quem sabe o seu casamento está por um fio. Quem sabe você vem à igreja, finge ser crente e não é crente. Deus quer intervir na sua história. Deus quer mudar a sua história. Você será alvo das promessas de Deus e da realização das promessas de Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que através da Tua palavra o Senhor nos orienta, o Senhor transforma as nossas vidas. Através, ó Pai amado, do Teu Espírito Santo, o Senhor toca o nosso coração. E o Senhor está intervindo, ó Pai amado, em histórias nesta noite. Tem pessoas nos seus lares, ó Pai amado, que também estão clamando. Muda histórias hoje aqui, Senhor. Essa pessoa, Pai, que não sabia mais o que seria o dia de amanhã, mas hoje consegue enxergar, porque eu tenho certeza que o Senhor está intervindo em histórias. Casamentos que estão por um fio, famílias que estão desestruturadas, pessoas que estão amarguradas. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, ó Pai amado, uma palavra sobre a vida dessas pessoas, que hoje será o último dia de amargura, ó Pai. Será o último dia de desespero, que o Senhor, ó Pai amado, vai intervir na história dessa pessoa e vai trazer, ó Pai, algo novo, vai trazer algo novo, vai trazer algo novo, vai transformar a história desta pessoa, ó Pai. Escreve uma nova história, Senhor. Nós confiamos em Ti, sabemos, ó Deus, que o Senhor é capaz de transformar histórias, só o Senhor é capaz. O
os nossos artifícios humanos, as nossas estratégias, as nossas articulações, os nossos recursos são insuficientes para mudar as nossas histórias e para transformar histórias de pessoas. Mas o Teu Espírito Santo, o Teu óleo, o Teu azeite, a Tua presença, ó Deus, é tudo o que nós precisamos para mudar as histórias, para mudar as nossas vidas, para mudar a sociedade, mudar as famílias, os casamentos, mudar os sentimentos, as emoções, as personalidades, os temperamentos, ó Pai. Nós cremos em Ti e no Teu poder. Alcança, Pai, a família dos Teus filhos que clamam neste momento. Alcança, Pai amado, os pais, os filhos, os netos, ó Pai, as futuras gerações. Alcança os nossos filhos, os filhos dos ventres. Alcança, ó Pai amado, a nossa descendência com as Tuas promessas, com a intervenção do Teu Espírito na história. Que a história deste bairro seja transformada, a história dessa cidade, dessa nação seja transformada pela intervenção do Senhor, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Todos que creem digam amém. Todos que querem que Deus intervenha na sua história e na sua família, diga amém. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Aproveitando que você está de pé, nós vamos chegar num momento maravilhoso do nosso culto. Já nos deleitamos na palavra, no louvor, e agora é hora de nós ofertarmos ao Senhor. E você também que trouxe o seu envelope de dízimo, o seu envelope do propósito do terreno, alargando o terreno, você fique à vontade. Os nossos diáconos e diaconisas vão estar passando, enquanto o Ministério de Louvor tira um instrumental, e você vai estar podendo participar desse culto através da sua oferta. E você também que quer entregar o seu dízimo ou a sua oferta para o terreno e não quer se identificar, fique à vontade. Lá atrás também tem envelopes vazios, né, sem nome. Você pode pegar um desses envelopes e entregar normalmente, sem a necessidade de se identificar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar agradecendo por essas ofertas. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai amado, mas principalmente pela graça do Senhor que é derramada. Te agradecemos, ó Pai amado, pois foi contigo que nós aprendemos a sermos generosos, ó Deus, e que em nome de Jesus Cristo, esta seja uma marca desta igreja, a generosidade, o amor, ó Pai amado, que esta seja a marca na vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai amado, na generosidade, porque o Senhor não olha o valor, ó Deus, o Senhor olha a intenção do coração, ó Pai amado. Por isso que nós aqui como igreja Presbiteriana Renovada da Vila Camargo agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada irmão e de cada irmã, e pedimos que a sua mão esteja sobre a vida de cada um deles, guardando a sua família, guardando a sua saúde, o seu trabalho, os seus negócios, ó Pai, e que em tudo eles possam ver a mão do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Também pode ser feito através de depósitos bancários, as nossas ofertas, as suas ofertas, dízimos também pode ser feito através de depósito bancário e transferência bancária também.
Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória. Todo dia, todos os dias temos desafios, levantamos cedo, não sabemos como vai ser o nosso dia, mas que Deus possa dar toda a direção ao seu dia, abençoar a sua semana, amém? Vamos agradecer ao nosso Deus. Muito obrigado, ó Pai, por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pelos louvores, obrigado por cada pessoa que está aqui, muito obrigado pelos visitantes, obrigado por aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um, ó Pai. Dê uma semana abençoada, uma semana de vitória na tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um, e todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada na presença do nosso Deus, e vamos encerrar exaltando ao Senhor, celebrando a presença do nosso Deus com louvor e adoração. Um grande abraço a todos.